Olá, esse é o canal Sobretudo Lar e aqui eu falo sobre como é viver com transtorno bipolar e leucemia. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque nos últimos vídeos eu tentei não falar palavrão, ou quando eu falei foi bem suave. Tentei parecer uma pessoa calma e equilibrada, mas hoje o vídeo vai ser sobre como eu sou uma pessoa escolhida pelo universo para tomar no cu. Gente, olha, assim, eu sei que nos outros vídeos eu parecia uma pessoa super calma e estabilizada, mas quem tem transtorno bipolar sabe muito bem que a gente tem dias e dias. E hoje é um dia que eu não tô muito calma, principalmente porque eu vou tocar num assunto bem complicado pra mim, que é o fato de eu ter saído de uma internação psiquiátrica, como eu contei nos últimos vídeos, e 2 dias depois ter descoberto que não era o suficiente eu ter nascido com essa porra de doença desgraçada e eu ter descoberto que além disso eu tenho leucemia. Então vamos lá, gente, assim, ó. Só pra deixar claro de início, tá? Eu tô bem, estou viva, né? Estou aqui, graças a Deus. Assim, meu tratamento não é horrível, eu consigo ter uma vida minimamente normal, mas não é uma coisa que ninguém quer, ninguém espera ter essa desgraça dessa doença. Então, assim, como se não bastasse eu ter passado quase 20 dias internada, né, e ter passado por tudo que eu passei, que eu deixei claro nos últimos vídeos, eu expliquei no último vídeo, né, que eu já saí da internação psiquiátrica com o corpo meio quente, com uma sensação meio febril e tudo mais. E assim, eu não fazia ideia que eu estava prestes a descobrir que eu estava com leucemia. E foi assim, um choque, porque eu só tava com o corpo quente e na época que eu saí da internação, tava um boom de dengue. Então assim, como tava naquela mudança, né, ali do final do ano, tava prestes a começar o verão e a gente sabe que o verão é a época que mais tem casos de dengue. Então assim, tava uma época que tava todo mundo ficando com dengue. E aí, como eu saí já era assim, eu entrei no finalzinho de outubro e eu saí já no início de novembro. E aí eu já saí de lá quente. E aí dormi, né, saí de tarde, dormi na casa, né, dos meus pais e tudo mais. No outro dia, além de quente, eu acordei com o corpo todo pintadinho. Então assim, eram os claros sintomas de dengue. Dor no corpo, o corpo todo manchadinho, igual de quando a gente fica com dengue mesmo. Muita dor de cabeça, febre, e eu tomava remédio, a febre não baixava de jeito nenhum. E aí minha mãe começou a perturbar: Larissa, vai no médico. Como lá o lugar que você ficou internada tinha muito mato e tudo mais, né? Podia ter empoçado água em algum lugar lá e o mosquito te mordeu, você tá com dengue. E aí eu falei: ai mãe, sério? Ai, todo mundo sabe qual é o tratamento pra dengue. Tipo assim, tá um monte de gente tá com dengue, vou ficar lá horas na emergência até ser atendida, fazer exame, esperar o exame sair, tipo, meio que eu já sei o que é, então eu vou ficar tratando em casa mesmo. Porque o tratamento para dengue é tratar o que você está sentindo, né? Tratar a febre ali e tudo mais. A não ser que você tenha coisas mais graves, como sangramentos e tal, aí pode ser a dengue hemorrágica, que é um caso mais grave. E minha mãe: não, Larissa, é melhor você ir, você ficou muito, né, ficou uns dias internada, vai que é uma coisa mais grave. E aí mãe é foda, né? Mãe parece que sente as coisas. E ai de mim se eu não tivesse ido olhar isso, né? Porque eu nunca ia descobrir isso, só quando talvez tivesse já mais avançado. E aí eu fui no médico, assim, na emergência, né? Na época eu ainda tava casada, tinha um plano muito bom do meu esposo ainda. E aí eu fui, assim, certa de que era dengue, né? Super segura. Tanto é que quando eu cheguei lá na emergência, a enfermeira que tirou meu sangue até falou assim: ah, minha filha, isso aí pelos sintomas é dengue com certeza, tá com todos os sintomas, tá todo mundo que tá na fila aí fora tá com dengue. E aí eu, ok. E tô lá esperando sair o resultado. E aí, quando saiu o resultado, a médica me chamou e falou assim: você tá sozinha? Aí eu falei: não, meu marido tá lá fora, por quê? Aí ela: chama ele lá pra gente conversar. Aí eu já fiquei tipo: porra, tem alguma coisa. Só que eu nunca ia imaginar a leucemia, nunca. E aí eu falei assim: ah, será que é dengue hemorrágica, né? Será que é o caso mais grave, sei lá, alguma coisa do tipo? E aí entramos na salinha, meu marido, ela falou assim: olha, a gente viu que seus exames estão muito alterados, seus leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, né? Eles estão muito alterados, estão muito altos, e isso é um sinal de que você pode estar com alguma infecção muito grave. Só que pelo hemograma simples, assim, não dá pra gente dizer o que é. Então a gente vai precisar te internar pra gente investigar. Cara, quando ela falou que a gente vai ter que te internar, mano, eu tinha acabado de sair de uma internação psiquiátrica de 20 dias.
A última coisa que eu queria era ficar internada de novo. Eu já comecei a chorar, porque eu falei, ai moça, pelo amor de Deus, eu acabei de sair de uma internação, eu não aguento ficar internada de novo. E ela, olha, não tem como, porque tá muito alto e suas plaquetas estão muito, muito, muito alteradas. E eu falei, pronto, fudeu, eu vou morrer, o que aconteceu? Eu peguei uma infecção lá dentro da internação, sei lá, gente, eu pensei em zilhões de coisas, menos em leucemia. E olha que eu fiz enfermagem, mas eu nunca nem passou na minha cabeça. E aí ela já me colocou pra dentro, já fiz um teste de Covid logo, né, pra saber. E deu negativo, graças a Deus. E aí eu fui direto pra UTI. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo com a minha vida? Não é possível, que merda que tá acontecendo? Eu acabei de descobrir que eu sou bipolar, porque, né, depois que eu saí da internação, no mesmo dia, se eu não me engano, eu acho que foi no mesmo dia, eu já voltei direto na minha médica, e a minha médica fechou, né, o diagnóstico certinho, recebeu lá as coisas que os médicos lá da internação deram. Então, tipo assim, porra, acabei de fechar um diagnóstico, acabei de sair de uma internação psiquiátrica, agora eu tenho que ficar na UTI, internada com uma infecção grave. O que tá acontecendo na minha vida? Tá tudo dando errado. E aí, tipo assim, fiquei na UTI e eu não podia nem receber visita de nada. Meu marido voltou pra casa dos meus pais porque tinha que ir pegar roupa, um monte de coisa. Não podia ficar com nada lá, tive que tirar brinco, cordão, tudo que eu tinha. E eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? E aí, tipo assim, eles não me davam uma resposta, eles não falaram, você tá com infecção tal. Eles não sabiam, eles tinham que investigar melhor, porque, lembra, eu tinha feito só um hemograma simples. Porque todo mundo achou que eu tava só com dengue. E aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu vim achando que tô com dengue e eu tenho que ficar internada na UTI do nada. Tipo, o que aconteceu? E aí tá, assim, isso eu tenho que dar crédito, tá? Eu fiquei no hospital da Rede Dó. E, gente, assim, que acompanhamento absurdo. Eu fiquei numa UTI, óbvio que não é um lugar legal, né? Você fica igual uma árvore de Natal, toda enfeitada, cheia de fio. É fio pra ver coração, é fio de negócio de oxigênio, é fio de... Eu tava parecendo uma árvore de Natal cheia de fio pendurado. E um monte de bip, 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 bip da minha cama, bip da cama dos outros. Eu já não tava aguentando mais tanto barulho na minha cabeça. E aí eu falei todas as medicações que eu tomava, porque eu não podia parar, né? Tinha acabado de começar os tratamentos lá dentro da clínica. E tinha alguns que eu já tinha comprado, tinha uns que eu não tinha ainda, que o hospital me forneceu. Os remédios que eu não tinha ainda, mas eu tinha na receita, né? Não tinha comprado ainda porque era caríssimo. E eles me deram e tudo mais. E assim, fui super bem tratada. Toda hora entrava um médico diferente pra me explicar. Olha, agora a gente vai fazer um exame de sangue pra investigar tal coisa. Ó, agora a gente vai fazer um exame pra ver se você não tem possibilidade de ter trombose. E assim, tudo acontecendo, mas na minha mente eu não estava entendendo o que aquilo podia ser, porque eles não tinham uma resposta ainda para me fornecer, sabe? Porque nem eles sabiam o que estava acontecendo, sabia que as defesas do meu corpo estavam muito altas e que isso era um indício de talvez uma infecção grave, mas não sabiam ainda, tipo, você tem isso, sabe? E eu fiquei 4 dias assim, eu fiquei 4 dias sem ter um nome pro que eu tinha. E fazendo um monte de exame, de 2 em 2 horas vinham de coletar sangue de mim pra fazer exame. E, gente, olha só, eu não sou uma pessoa que tem medo de agulha, nada disso. Muito pelo contrário, quando tira sangue eu fico olhando e tudo, eu não tenho medo disso, não. Mas, assim, chegou um momento que eu não tinha mais onde furar. E a minha veia é péssima pra pegar, porque minha veia é fina, estoura à toa. E eu sou gordinha, então piorou. Aí, tipo assim, fazia num lugar, estourava. Aí furava outro, estourava. Aí daqui a pouco vinha tirar outro, não tinha mais lugar pra tirar. Aí já estavam falando que talvez tivesse que tirar daqui, ou tirar da virilha. Tipo, eu já tava ficando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com a minha vida? E aí depois veio uma psicóloga conversar comigo, veio a psiquiatra falar sobre meus remédios, eu expliquei da internação, blá blá blá. Então assim, fui muito bem acompanhada, nutrição, a comida daquele hospital, gente, parecia que eu tava numa pensão, assim, a comida maravilhosa, assim, muita variedade de coisa, e nisso os dias passando. Depois eu pude receber visita dos meus pais e tudo mais. Mas assim, era uma visita assim, 15 minutinhos e vai embora, porque o UTI você não pode ficar transitando gente o tempo todo, né? Aí depois, no 4º dia, veio um hematologista conversar comigo. Aí foi quando ela deu a notícia. Foi quando ela falou, olha, a gente demorou pra te dar uma resposta, pediu desculpa e tudo mais. Falou assim, a gente demorou pra te dar resposta, porque o que a gente estava desconfiado era uma coisa muito séria. Então a gente não quis falar que talvez fosse isso, porque, né, é uma coisa que poderia te assustar. E se depois não fosse isso, a gente teria te assustado à toa. E aí ela foi e explicou, olha só, a gente identificou
no seu sangue, a gente teve que mandar o seu sangue para um laboratório de fora para investigar, para ter certeza do que era e tudo mais. E ela falou, ó, a gente descobriu que você tem uma leucemia mieloide crônica. E aí eu fiquei assim, tipo, que porra é essa? Tipo assim, leucemia, tá, eu sei que leucemia é um câncer no sangue, mas e aí o mieloide crônica, o que isso quer dizer? Eu vou morrer amanhã? Como é que é? Porque, tipo assim, é uma coisa que te dá um baque na hora que a pessoa fala, né? Então, tipo assim, eu já tinha estudado enfermagem e leucemia, a maioria das pessoas você já entende, tá? Leucemia é câncer no sangue. Mas e aí, qual é a gravidade? Qual vai ser o tratamento? E a gente que é mulher, você aí que tá assistindo esse vídeo e é mulher, você sabe que a primeira coisa que a gente pensa é, vou ficar careca. Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu falei, mano, não é possível. Tipo assim, eu acabei de sair de uma situação extremamente delicada. E eu vou ter que passar por um tratamento, que eu vou perder todos os pelos no meu corpo, que eu vou ficar sem meu cabelo, que é tipo uma das coisas que deixa a gente mais feminina, que é uma das coisas que mais mexe com a nossa feminilidade, com a nossa autoestima, sabe? E eu fiquei, cara, não acredito. Tipo assim, qual rumo que minha vida tá tomando? Tipo assim, qual é o propósito disso? Por que eu tô sofrendo tanto? Por que tudo tá acontecendo comigo? E aí, tipo, eu lembro que ela foi me explicando a doença, assim, essa doença acontece porque cresce um monte de célula desgovernada no seu corpo. E ela ia falando e parecia que nada fazia sentido o que ela tava falando, sabe? É como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro, porque eu não lembro de basicamente nada que ela explicou direito. Eu só lembro que eu ficava olhando pra cara dela, assim, tipo, repensando toda a minha vida, de tipo, mano, será que eu fiz alguma coisa muito ruim pra alguém? Será que eu fui uma pessoa muito ruim? Será que Deus tá me castigando? Sei lá, o que eu fiz pra merecer tanto sofrimento um atrás do outro, sabe? Tipo assim, cara, eu não sou uma pessoa ruim, tipo, por que eu tô sendo castigada desse jeito? E é claro, né, na hora, a primeira coisa que a gente pensa, né, tipo assim, como se tivesse um porquê da gente estar passando por isso, né? E aí, principalmente eu criada numa família cristã, né, tem muito esse pensamento, algumas vertentes, né, tem muito esse pensamento de castigo de Deus, ou será que Deus está permitindo eu passar por isso para eu voltar para a igreja? Coisas desse tipo, né, tudo isso vem na nossa cabeça. E aí, acho que ela percebeu que eu dei uma viajada e ela, olha, presta atenção e tal, e calma, que isso não é um diagnóstico que quer dizer que você vai morrer amanhã e tudo mais, não é assim que funciona. Hoje em dia a gente já tem vários tratamentos para isso. E aí ela começou a fazer uma série de perguntas. E ela falou, olha, tem algum parente na sua família que tem esse tipo de câncer? Eu falei, olha, os dois lados da minha família têm câncer. O meu avô, por parte de mãe, né, pai da minha mãe, faleceu com câncer no esôfago. E ela falou, não, mas é um tipo diferente. E eu falei, e a mãe do meu pai tá viva ainda, graças a Deus, mas ela teve câncer de tireoide, teve câncer de mama. E ela falou, então, mas esses tipos de câncer são câncer de tumores, são câncer num local específico. A pessoa que tem leucemia, o tipo que você tem, geralmente tem um primo ou um parente um pouco mais distante que tem o mesmo tipo. É muito incomum não ter nenhum parente próximo, assim, que tenha igual e que desenvolva isso na sua idade, porque esse tipo que você tem, geralmente a criança nasce com esse tipo ou tem isso depois de idoso, não é muito comum ter na sua idade, por isso que a gente demorou um tempo para te dar essa resposta, porque a gente precisou investigar se era realmente isso, ou se a gente poderia estar confundindo com alguma outra coisa. E aí foi a primeira coisa que eu pensei, eu acho que eu até falei isso pra ela, falei assim, nossa, é raro e eu tinha que ser a sortuda, né? Tipo assim, tinha que ser comigo, o negócio é raro e tinha que acontecer comigo. E aí ela falou, calma, não é bem assim. Aí ela até me deu um papel pra eu assinar, pra liberar a parte do meu sangue pra eles estudarem lá, não sei o quê, porque realmente não era uma coisa comum na minha idade. E eu falei assim, cara, que o negócio não é comum, mas tinha que ser comigo, né? Eu tinha que ser a escolhida pra tomar no... Ai, mano, olha, eu fiquei tão revoltada, porque eu falei, não é possível, não é possível que isso tá acontecendo comigo. E aí eu comecei a perguntar, né? Falei, e aí, qual é o tratamento? Eu vou ter que fazer quimioterapia? Vou ter que perder o cabelo? E como é que é? E ela falou, calma, isso aí é todo um processo. A gente vai ter que fazer vários exames, vai ter que fazer uma punção na medula pra ver como é que vai ser, pra ver em que estágio que a doença tá. E aí o que aconteceu? Esse hospital era um hospital que toda vez que eu tinha algum problema emergencial, eu sempre ia nele. Então, há uns meses atrás, que eu tinha desconfiado que eu estava com Covid, eu tinha ido nessa emergência desse hospital.
Então tinha exames recentes meus lá. E aí ela falou, ó, a gente viu que você é uma paciente recorrente e a gente viu seus outros exames, seus outros hemogramas e a gente percebeu que nos seus outros hemogramas, seus leucócitos e suas plaquetas estavam normais no exame de 6 meses atrás. O que leva a gente a entender superficialmente que é como se a doença tivesse esse tempo que apareceu no seu corpo, ou que seu corpo começou a reagir, pelo menos. Né? Então, se há 6 meses atrás seu corpo ainda não tinha aumentado as defesas e suas plaquetas não estavam alteradas, o seu corpo ainda não tinha reagido, não tinha percebido que tinha alguma coisa errada. Então, é como se a doença só tivesse 6 meses. Basicamente isso, né? Assim, acho que ela tentou simplificar para eu entender, mas é como se meu corpo só tivesse começado a reagir há uns 6 meses atrás. Então, assim, era meio que recente, estava literalmente no início da doença. E ela me explicou, muito provavelmente você não vai precisar fazer uma quimioterapia vermelha, que é aquela química que a gente conhece, que é pelo sangue, que o cabelo cai, né, que tem todo esse processo. Hoje em dia a gente tem medicações que servem como uma quimioterapia, que vão agir direto no seu sangue, para regular os seus leucócitos, sua plaqueta e tudo mais. Isso tudo a sua médica vai ver com você depois. E aí foi assim, eu fiquei 7 dias na UTI, fazendo mais exames para ver direitinho, porque esse exame que é o BCR-ABL, que eles chamam, que é o exame para ver o nível em que a doença está avançando, para saber o estágio que ela está. Esse exame é um exame que os laboratórios de hospitais simples, assim, de emergência, geralmente não fazem. Então, ele tem que mandar o seu sangue para fora, para um laboratório de fora, especializado nisso, para ele observar esse resultado e depois mandar o resultado para dentro do hospital. Então, eu fiquei 7 dias na UTI esperando esse resultado e o laboratório não mandava. E aí, eles viram que não fazia sentido me manter na UTI esse tempo todo, porque eu não tive alteração de mais nada, entendeu? Não tive mais febre. Com o tempo eu fui tomando umas medicações e aí as plaquetas deram uma equilibrada e as manchas no meu corpo foram sumindo. E aí eles me jogaram pro quarto, porque eu também estava esperando um pouco porque ainda não tinha vaga. E aí eu fiquei mais 3 dias no quarto e eles viram, olha, o laboratório tá atolado lá e não vai conseguir mandar o resultado agora, então o que a gente vai fazer? Não adianta a gente te manter presa aqui só para esperar um resultado que talvez demore 1, 2 meses para sair. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te liberar para você não ficar internada só por causa disso, entendeu? E a gente vai continuar te acompanhando. Aí me mandaram para oncologista do hospital para ficar fazendo o tratamento com ela. Aí, nesse meio tempo, enquanto não saía o resultado desse exame, aí eu fui fazendo outros exames que eu precisava fazer a punção na medula, que é um exame que enfia uma agulha dentro do seu osso, para ver lá dentro da medula mesmo, que é onde é feita as suas células sanguíneas ali, tudo certinho, para ver mais ou menos como tá o sangue, se tem mais células boas do que células ruins. Isso eu vou explicar melhor nos próximos vídeos, porque eu tenho que reestudar essa parte, porque tem muita coisa que eu já não lembro mais. Mas assim, basicamente eu fui fazendo esses outros exames até esperar esse exame sair. E que bom que eles fizeram isso, porque demorou quase 2 meses para sair o resultado. Imagina se eu tivesse ficado 2 meses internada só esperando isso, não fazia sentido, entendeu? E aí foi bem difícil lidar com isso, com o estado mental que eu tava já, entendeu? Então, tipo assim, eu voltei pra terapia, tive que começar a equilibrar minhas medicações, porque lá dentro da internação psiquiátrica eu ficava muito dopada, como eu falei nos outros vídeos. Então eu tive que ir fazendo o desmame de algumas medicações, tive algumas alterações no humor. Então, assim, foi bem complicado de lidar nessa fase, porque, né, por mais que a médica tenha me tranquilizado que eu não ia precisar fazer quimio vermelha, nem perder cabelo, é uma doença que você não espera ter, não é uma coisa confortável, sabe? Não é um diagnóstico confortável por mais que você não esteja numa fase grave, é uma coisa que a qualquer momento pode ficar grave, é uma coisa que você precisa de acompanhamento o tempo todo. Eu sentia muito cansaço, meu cabelo começou a cair muito, 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 mesmo antes de começar com um tratamento medicamentoso. Quando eu comecei com o tratamento medicamentoso, eu sentia muito enjoo. Então, assim, e trabalhar tudo isso junto com o transtorno bipolar, e junto com as alterações de humor, e aí eu ficava pesquisando
Cara, eu fiz isso na internação. No dia que a mulher me falou que eu tinha leucemia, assim que ela saiu do meu cubículozinho lá da UTI, a primeira coisa que eu fiz, fui no Google, a idiota, fui no Google, quanto tempo vive uma pessoa com leucemia? E aí eu não especifiquei que era leucemia mieloide crônica, porque isso eu vou explicar pra vocês depois qual é a diferença, porque tem vários tipos de leucemia. E aí estava lá, uma média de 4 a 5 anos. Falei, fudeu, 5 anos, vou morrer daqui a 5 anos. Não fiz nada na minha vida, acabei de começar a minha vida, vou morrer daqui a 5 anos. Mas eu vou morrer agora. Eu vou esperar 5 anos, vai dar tempo de fazer nada? Eu vou viver mais 5 anos sofrendo, definhando. Que é isso que aparece nos filmes pra gente, né? Nos filmes, uma pessoa recebe um diagnóstico de leucemia, a pessoa daqui uma semana tá vomitando sangue, tá careca e morreu já. Então, essa é a imagem que a gente tem de alguém com leucemia. E não é nada disso, gente. Depois, com o tempo, eu fui vendo que dá sim e muito para ter uma vida de qualidade, mesmo tendo leucemia. É ótimo? Claro que não. A gente tem nossas limitações, né, e tudo mais. Mas assim, cara, eu pesquisar isso no Google foi a pior merda que eu fiz. E pior que a gente sabe que o Google faz essas coisas, porque a gente bota dor de cabeça, câncer no cérebro. Tem meme disso o tempo todo, mas a primeira coisa que a gente faz quando escuta que tá com algum problema de saúde é jogar no Google, porque a gente é burro, entendeu? E é isso, gente. E assim, me perdoem por não estar conseguindo trazer mais conteúdo pra cá, porque realmente minha vida tá muito corrida esse final de ano, porque eu ainda vou trazer mais coisas da minha vida pessoal pra vocês, tá, gente? Não quero ficar aqui só contando desgraça também, não. Mas como eu falei, né, como eu tenho dificuldade de trabalhar fixo em lugares, o meu trabalho é dar aula particular, dar reforço escolar em casa, e eu tô fazendo faculdade de psicopedagogia. Talvez eu traga até esse assunto um pouco pra cá, porque fazer faculdade, ter transtorno bipolar e leucemia tudo ao mesmo tempo, gente, é bem difícil. Assim, a gente consegue ter uma vida, mas uma vida normal é bem complicado. Então, assim, final de ano é muito corrido, são muitas demandas das crianças, é demanda de faculdade, é demanda de casa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar melhorar a frequência dos conteúdos aqui e eu vou dando notícia pra vocês lá nos posts, né? E é isso. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar tintim por tintim sobre a leucemia, sobre o tipo, sobre o que acontece, como que se desenvolve, quais são os tratamentos, explico tudo pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários, porque aí vocês vão me ajudando a ter ideia para outros vídeos. Porque eu sou prolixa, gente, vocês já perceberam, né? Eu falo muito e eu acabo divagando sobre outras coisas e eu acabo não falando do mais importante. Então, se vocês deixarem nos comentários as dúvidas de vocês, fica mais fácil para eu entender o que vocês querem saber. Senão eu fico aqui falando, aí lascou. Aí eu acabo falando coisas que vocês nem querem saber, o que vocês querem saber, eu acabo não falando. Tá vendo? Já falei pra caramba só nesse momento de explicação. É isso, gente. Até o próximo vídeo.